Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre a liderança independente de um cargo. Vamos fazer junto com a Alexandre Nodari. Só um minutinho que eu vou colocar aqui o título. Liderança como atitude e não como cargo. Alexandre já está por aí. Deixa eu fixar aqui o título pra gente. Vamos lá. Solicitação. Tô transmitindo aqui no YouTube também, caso alguém prefira ver pelo YouTube. Ei, Alexandre. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo também por aqui. Sua internet está falhando um pouquinho. Não sei se você me escuta bem, pode ser a minha? Estou te escutando bem. Tá. Aqui tá um pouquinho travado, mas vamos ver se continua. Tá bom, se não qualquer coisa você me avisa, eu tento mudar de lugar aqui. Tá, eu acho que tá bom. Alexandre, bem-vindo aqui na minha página. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, né? Foi um convite mútuo, você falou comigo e, enfim, mas você tá aqui na página também. E eu tô muito feliz de ter você aqui. A gente vai ter um papo de estar aqui. E gostei muito de te conhecer. Acho que a gente tem muita coisa em comum e muito conteúdo para compartilhar com o pessoal aí. Então, se você quiser se apresentar. Eu que agradeço o convite, realmente o papo foi muito legal. Pessoal, meu nome é Alexandre Notari, a gente está batendo um papo aqui com a Marcela, a gente se cruzou quando a gente teve os canais do Insta aí divulgados uns um ao outro por causa da questão da liderança. Né? Eu curto muito essa questão de enaltecer, né, esse papel da liderança, muito, né, em oposição ao que é um cargo, né? E a Marcela estava justamente lançando um treinamento aí de liderança humanizada, ela lançou umas aulas aí no YouTube, alguma coisa assim, e super me chamou a atenção e a gente acabou conversando e foi super legal. Conta aí, Marcela, como que foi o treinamento, as aulas, enfim, eu vi algumas coisinhas aí nas redes sociais, como é que foi? Pois é, eu tenho um curso, né, de liderança humanizada que eu dou ele sempre, assim, de 3 em 3 meses mais ou menos, eu dou esse curso. E aí eu fiz umas aulas na semana passada para convidar o pessoal para o curso e aproveitei e dei bastante conteúdo gratuito também, né? E foi bem legal, sabe? Eu fico feliz como eu tenho consciência de que, às vezes, o termo liderança humanizada, ele pode afastar algumas pessoas que talvez não estejam tão interessadas nesse lado mais humano, muitas vezes, ou a pessoa tá, mas também precisa ter resultado, precisa ter estratégia, né? Mas acaba que quando a gente vai entrando mais no termo, mais na situação ali, a gente vai entendendo o quanto que tá muito conectado com nós mesmos, sabe? Assim, apesar da gente falar de humanizar relações do outro, tudo começa com a gente, né? Então, foi bem legal. E a gente pôde trazer muito essa parte do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, eu sou advogada de formação também, né? Por exemplo, eu estudei 5 anos para advogar, mas como líder, quantos anos que a gente estuda? A gente muitas vezes é líder e não tem um estudo. E sua função principal é lidar com pessoas, lidar com seres humanos. E talvez a sua formação foi em outra coisa que nada a ver. Então é importante a gente se formar também como líderes independente. Aí vem o independente do cargo, por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos o tempo todo, né? E mais agora que as máquinas estão dominando, porque o tato humano ele se faz ainda mais necessário, porque é o que nos diferencia das máquinas. Super. Eu tenho, assim, uma visão, a gente até poderia fazer uma outra live só sobre isso, mas como a educação ainda está aquém, né, do que a gente realmente precisa quando a gente fala de ambiente profissional, né? Realmente essa questão da liderança assim é pouquíssimo abordada, exceto por alguns métodos muito específicos de educação, né? Mesmo participar de times, trabalho mais colaborativo, a nossa educação ainda é muito individualizada, né? As
são todas individualizadas, aí, né, de uma época mais industrial, né, secular aí, mas a educação tá realmente um pouquinho aquém, é o que você falou, né? As pessoas chegam chegar a receber cargos, efetivamente, de gestão ou liderança, sem nunca ter passado formalmente por uma capacitação envolvendo isso. Quanto mais essa questão da liderança que você tanto prega, que é super legal, que é a liderança em qualquer nível, né? Ou seja, mesmo quando você não tem ainda um cargo de liderança, né? Como é que você exerce isso? Onde é que a gente tem abertura e liberdade para, né, tentar isso, né? Talvez a gente vai trazer um exemplinho hoje aí, né, que é o principal foco dessa live, é falar um pouco da minha experiência, né, de ter vivido essa questão de liderança independente de cargo, né, como um papel que, enfim, a gente vai acabar batendo mais papo aí durante a live. Mas é isso mesmo, a educação ainda está um pouco aquém para a questão profissional. Que bom que existem hoje em dia, certo, lives, cursos online aí que estão espalhando um pouco desse conhecimento, como você tem feito com liderança humanizada, que é tão importante para todo mundo. Uhum. Não, e um exemplo claro disso é que eu sou professora em colégio, né? Então eu dou aula até mesmo para adolescentes, entre 14 e 17 anos, sobre isso também. Na verdade, não deixa de ser um protagonismo, né? E a gente saber, se você observar tudo na nossa vida, inclusive quando a gente vê vários estudos aí, né, das habilidades do profissional do futuro, várias relacionadas à parte da tecnologia e as outras à parte socioemocional. Então, se a gente não se desenvolver, e eu acho que a pandemia catalisou muito essa necessidade, se desenvolver emocionalmente, se conhecendo, entende? Fazendo boas escolhas, assertivamente, para a gente não surtar, né? A gente não consegue ter boas relações com a gente mesmo, né? Para a gente viver. Eu gosto muito de falar uma frase que eu falo e repito muito aqui, que é eu particularmente, eu não vim para sobreviver. Eu não tô aqui nesse mundo de passagem só para dizer, sabe, de qualquer jeito. Eu quero fazer diferença, eu quero fazer a diferença para mim, eu quero fazer a diferença para outra pessoa e de forma saudável, de forma leve, vivendo feliz. Então, se for para fazer a diferença para ficar só me comparando, me sentindo melhor ou pior, e você vê que a educação como você falou, desde pequenininhos a gente é educado a ser melhor ou pior. A gente é educado a não ser independente, a não ser protagonista, né? A gente foi ensinado a só falar, o próprio, eu gosto até de fazer essa analogia entre o chefe e aquele professor que ensina pelo medo, sabe? Que você obedece a pessoa porque você tem medo do que pode acontecer com você. E essa foi a nossa educação no colégio, né? O professor, ele era muito instigado a ser aquele que colocava medo. Tem até aquele filme Matilda, sabe? É bem... Super legal. Então, não tinha aquela professora que ficava fazendo o menino comer aquele bolo. Eu lembro daquela cena e era tudo assim. A gente tinha que fazer tudo pelo medo. E não é esse o caminho, né? O caminho, na minha opinião, e né, que eu acredito e eu transmito, é que é sempre pelo amor, né? Sempre pela conexão, pela colaboração. Então, é isso que é a liderança humanizada e isso não tem nada a ver com cargo. Isso tem a ver com a essência humana, né? E a gente pode fazer isso em qualquer nível. O que eu tenho visto de muito legal nessa linha é que eu tenho visto uma revolução nas empresas. As empresas, quando você olha para as empresas do século passado, as empresas mais industriais, mais manufatura, elas tinham realmente uma hierarquia a ser respeitada, né? Onde as pessoas de cima da hierarquia pensavam e as pessoas de baixo da hierarquia somente operavam, né? E essas empresas, elas estão sendo desrompidas por empresas muito mais modernas, por empresas que, né, utilizam muito melhor o recurso humano, aqui não da forma pejorativa, tá? Porque eu sei que esse nome está mudando para gestão de pessoas, porque realmente o nome talvez não fosse a melhor nomenclatura que a gente pudesse usar, mas falando não de forma pejorativa, mas o recurso da capacidade intelectual das pessoas que fazem parte do seu time, porque isso sim é um recurso, certo? E as empresas estão vendo, né, a importância que isso tem, primeiro porque custa caro capacitar, custa caro preparar essas pessoas, certo? E uma vez que elas estejam desempenhando bem, elas fazem tão bem para a empresa que a empresa não quer mais perder isso. Então ela aprendeu a ter um novo olhar para as pessoas, né? E não só a antiga área de RH, que hoje é a área de gestão de pessoas, está olhando mais para as pessoas, mas todo mundo, como você realmente fala nos seus cursos, né? Todo mundo está sendo mais preparado para olhar melhor para as pessoas. Então já existem boas empresas no mercado, onde as pessoas olham para as pessoas,
né, de uma forma mais humanizada, né, exercendo atos de liderança, mesmo que não tenham nenhum cargo formal para isso, né, e as empresas, então, estão puxando isso, e aí está vindo atrás dessa, né, dessa puxada que as empresas dão, então estão vindo aí uma série de métodos, cursos, livros, enfim, coisas muito legais que estão vindo por trás para suprir toda uma necessidade que a nossa área de educação não consegue oferecer, né? Então a gente chega nas empresas até se sente meio distante, fala, nossa, eu realmente preciso aprender muita coisa quando eu chego na empresa, né? Não só de hard skills, mas também de soft skills, quando a gente chega numa empresa, principalmente dessas, em que esse movimento já está mais adiantado. Porém, se você perguntar para as pessoas, mesmo elas sendo desafiadas em termos de liderança humanizada, elas gostam mais de estar numa empresa que já adota alguns conceitos de liderança humanizada do que aquelas seculares ainda mais conservadoras que têm uma hierarquia mais formal, mais vertical, né? Não, total. E isso já começa a conectar muito com o que a gente conversou, e aí você pode até contar um pouco da sua empresa, que é a questão do salário, né? Que é aquela coisa assim, aquela empresa mais tradicional, o que que ela quer? Ela tá voltada para resultado, ela quer dinheiro, ela faz tudo pensando, as metas dela são todas pensando em dinheiro. Dinheiro é ruim? Não, me dê também, adoro, gosto muito. Mas se o meu foco é o dinheiro, o que que eu vou ter lá dentro? Pessoas que têm foco no dinheiro. O que que são pessoas que têm foco no dinheiro? Aquela pessoa que quer que chegue o quinto dia útil, que se ela não fizer nada, ou se ela fizer tudo, tá tudo bem, porque o quinto dia útil vai chegar. Então, são pessoas que não têm desenvolvido em si esse entendimento de que elas são líderes, de que elas são protagonistas, de que ela não fazendo nada pela empresa, elas estão prejudicando a elas mesmas, não é a empresa. Então, são aquelas pessoas passivas que não têm essa autonomia desenvolvida, né? E aí entra muito essa questão de foco em resultado e no salário, que são as pessoas que querem quinto dia útil, e a falta de autonomia. Com base nesses dois conceitos, assim, foco em salário somente, como sendo, bom, meu salário chegou, tá tudo bem, e foco na não autonomia, como que você conectaria com a sua empresa? E se você puder contar um pouco dela pra gente. Super legal. Essas empresas mais conservadoras, elas tinham um foco nos resultados, né, como resultados financeiros, como você mencionou, certo? E para isso ela contratava recursos, certo? Pessoas, certo? Para executar o trabalho. Quando existe um vínculo muito forte entre o recurso e essa questão da compensação financeira, a gente costuma usar uma metáfora que as pessoas elas tendem para um lado mais mercenário. Eu faço qualquer coisa pelo dinheiro, certo? Que tipo de ambiente a gente está fomentando aqui? Um ambiente mais competitivo, um ambiente mais individual, né? O que as novas empresas estão percebendo? As pessoas sozinhas podem ser muito boas nos seus trabalhos, mas times de pessoas que colaboram, né, em direção de um objetivo costumam desempenhar muito melhor, certo? E para você fomentar a colaboração, certo? Você tem que desvincular um pouco essa questão da compensação. As pessoas têm que gostar de trabalhar umas com as outras. Então, o que essas empresas mais modernas têm trazido em comparação com as empresas mais conservadoras? Ao invés do resultado estar em primeiro lugar está o propósito. Então, grandes empresas têm grandes propósitos. A Google quer organizar toda a informação do mundo. O Nubank quer revolucionar, certo, o mecanismo financeiro do Brasil e do mundo, agora indo para outros países. Né? O Mercado Livre quer, certo, entregar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo em 2 dias. Enfim, se você pega, todos esses são grandes propósitos. Quando você tem um propósito em primeiro lugar, o resultado existe ainda, mas ele está em segundo lugar. É claro que uma empresa, para atingir esse propósito, ela precisa ter um resultado financeiro interessante. E para ter esse resultado financeiro interessante, ela precisa pagar as pessoas para que as pessoas trabalhem, certo? Mas elas não trabalham pela remuneração, elas trabalham pelo propósito. Então essa que é a primeira grande diferença. Então isso é muito legal que está acontecendo hoje. Deixa eu puxar um pouquinho para o meu exemplo, né, da empresa onde eu trabalho há 21 anos. E é dessa empresa que eu estou fazendo uma spin-off hoje, mas eu vou contar esse caso, porque esse caso é super legal, porque ele aconteceu num momento em que nem as empresas ainda estavam engatinhando nesse sentido, tá? Então isso faz mais ou menos uns 15 anos, eu não deveria ter falado isso, porque vocês vão mais ou menos prever a minha idade aqui, mas eu chego, né, recém-formado, né, a minha mãe diria para mim na época que eu não sabia nem por onde galinha fazer xixi naquela época,
tá? Realmente, assim, iniciante, júnior, como a gente usa no linguajar da contratação, né? E eu chego nessa empresa, né, e tenho um chefe, né, um gestor, que é líder mais do que chefe, já era naquela época, hoje é meu sócio na spin-off que a gente está fazendo, certo? Desse produto que a gente está lançando. Mas então, né, nessas conversas ali, gerindo um time de 60 pessoas, ele começou a se incomodar porque as pessoas, naturalmente, buscando crescimento profissional, buscando crescimento pessoal, buscavam crescimento financeiro, batiam na porta dele e falavam, pô, não está na hora de eu galgar mais um degrau aqui no plano de cargos e salários, não está na hora de eu crescer, né, de eu ganhar um aumento, né, de eu ter mais responsabilidades, mas também ter mais remuneração. E o que calhava é que ele perdia muito tempo com isso. E ele falava, cara, é uma conversa desconfortável. A pessoa vem numa postura super apologética, já se desculpando por tomar meu tempo. E eu realmente não gosto de perder meu tempo discutindo uma questão como essas, porque era custoso. Aí ele se viu entre duas opções. Eu vou para um modelo mais conservador, onde eu formo uma meia gestão que vai ficar se preocupando com isso para mim. Ele era um dos fundadores da empresa. Ou eu resolvo essa questão na raiz. E ele, inovador e pensador que é, né, ele falou, não, vamos tentar resolver esse problema na raiz. Como é que eu resolvo a questão quando alguém vai na minha porta, né, bater e perguntar salário? Eu não sei se o cara merece um salário ou não sabe. Eu consigo ter uma opinião, mas eu não sei de verdade tomar essa decisão sozinho. Eu vou perguntar para as pessoas perto desse membro do time, vou perguntar para essas pessoas o que eles acham sobre essa pessoa. E aí, ele fazia essa pergunta. Agora eu vou abrir e vou perguntar para mais algumas pessoas para saber se alguém tem mais alguma opinião sobre essa pessoa. Aí ele abria isso. Aí depois ele juntava todas essas opiniões, certo? E aí ele meio que, tipo, equilibrava, balanceava essas opiniões, né? Para tomar uma decisão se aquela pessoa merecia uma promoção ou não. E isso foi, né, durante ciclos, durante semestres e semestres, certo? Alguns poucos anos, ele foi repetindo esse processo e foi tentando aprender com isso. Tá? Então, eu já tinha alguns anos de empresa, mas eu ainda era super júnior, quando ele chegou para a gente e falou assim, pessoal, é o seguinte, eu não vou mais decidir quem será promovido na empresa. Vocês não precisam mais bater na minha porta, não adianta mais bater na minha porta, porque esse processo, ele foi, certo, instaurado, foi automatizado, certo? A gente vai fazer esse cálculo de forma matemática, tá? Eu criei um algoritmo matemático, onde eu vou coletar a opinião de vocês mesmos sobre o trabalho dos seus pares, certo? E usando essas informações, certo? Esse algoritmo matemático vai calcular em que degrau do nosso plano de cargos e salários vocês se encaixam, e quem sair de um degrau e ir para o outro, certo? Eu só vou bater o olho e vou dar tipo um aval, certo? Um carimbo dizendo, está autorizada essa promoção, está autorizada essa mudança de nível. Olha só, a gente não falava sobre isso que você está falando hoje, Marcela. A gente não falava que isso era liderança humanizada, não falava que isso era liderança fora do cargo, mas era uma responsabilidade impressionante para, né, pessoas como eu, super júniores na empresa, né? Quando ele me falou isso, eu fiquei super assustado. A minha primeira reação foi ficar super assustado. Falei, cara, como é que eu vou influenciar a remuneração das outras pessoas? Ele falou assim, se você está preocupado em influenciar mal a remuneração das outras pessoas, se prepare e influencie bem a remuneração das outras pessoas. E eu fui e fiquei dias, na primeira vez você leva dias, né? Pensando o que eu vou avaliar em cada pessoa, como que eu vou considerar, que pesos que eu vou dar e tal. E eu tinha lá uma listinha de pessoas que eu tinha que avaliar até o final da semana. E eu fui lá com muito carinho e, tipo, pensando com calma, certo? Influenciei a remuneração das outras pessoas e fiquei super feliz no final do resultado. Depois de alguns dias de apreensão, né, eu fiquei super feliz com o resultado, porque eu vi as pessoas que eu avaliei bem serem promovidas. E esse resultado, que é um dos resultados da liderança que você fala, né, em qualquer nível, é muito interessante. Eu era uma pessoa imatura, despreparada até então, mas só existe uma forma da gente ensinar as pessoas a terem responsabilidade e tomarem boas decisões. É dando poder decisório, dando responsabilidade para as pessoas começarem a trabalhar, certo?
Não adianta nada a gente dar responsabilidade para essas pessoas desenvolverem seus produtos, certo? Desempenharem os seus papéis, e não dar essa mesma responsabilidade, esse mesmo poder decisório sobre a remuneração que elas mesmas vão receber. É contraintuitivo você contratar pessoas inteligentes para desempenhar o papel e não deixar para elas também poderem decidir, nossa, fulano, membro do time, está mandando super bem, acho que seria super legal se ele fosse promovido. Certo? Então isso é uma das coisas que a gente começou a aprender lá naquela época. Não, legal demais. Eu achei incrível. Primeiro que incrível pensar nisso há 15 anos atrás. Pensar nisso hoje já é incrível. Há 15 anos atrás é mega incrível. E como que isso desenvolve essa liderança em qualquer cargo? E como que isso desenvolve tira essa coisa da competição e vai para a colaboração? Porque talvez você não ficaria feliz com a promoção da pessoa do seu lado, porque na sua cabeça ela estaria tomando o seu cargo. Mas agora, você influenciou na promoção dela, então você fica feliz, porque você vê que ela foi promovida por uma coisa que eu fiz também, né? E como que você acha que é possível garantir que não tenha, sei lá, porque querendo ou não, a gente ainda vive em um lugar que tem a competição. Então, por exemplo, tem uma pessoa que quer me ferrar. Como que ela pode não influenciar negativamente no meu salário, por exemplo, ou nas minhas promoções? Bom, nesse caso, aí assim, esse mecanismo foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, aquele momento em que a gente vivenciou esse início, né, desse modelo, que hoje a gente chama de team set salaries, ou seja, salários definidos pelo próprio time, né? Isso foi evoluindo muito, ajustes nesse cálculo matemático foram feitos, né? E algumas coisas surgiram nesse cálculo matemático para proteger, né, o que a gente considera a justiça ou equilíbrio, talvez seja o melhor nome, certo, dessas avaliações. O que acontece é que, quando tem 10 pessoas num time, 9 acham a Marcela legal e um não acha a Marcela legal, essa pessoa influencia você, mas somente como um voto em 10 votos, ok? Então, a influência que ela tem é uma influência limitada, ok? E como resultado do cálculo matemático, certo, sai para os gestores ou para o próprio time, dependendo do nível de transparência que a empresa tenha, sai para os gestores o grau de discordância. Porque na maior parte das vezes, Marcelo, o que acontece é alguém que não avaliou uma pessoa tão bem ou avaliou uma pessoa melhor do que o resto do time avaliou, sabe alguma coisa que o gestor não sabe sobre aquela pessoa. Sabe de algum deslize ou sabe de alguma coisa muito legal que ela fez e que o outro time não percebeu. E é importante para os gestores de verdade, para os líderes de verdade, saberem, certo, desses acontecimentos, para que eles possam tomar boas decisões. Pro lado bom ou pro lado mal, ok? No final das contas, claro que existem, esse cálculo matemático é um cálculo que eu não vou entrar no mérito aqui, mas é um cálculo de amortização em rodadas, certo? Ele tenta equilibrar todas as avaliações. Então, alguém puxa a Marcela para cima, alguém puxa a Marcela um pouquinho para baixo, outra pessoa puxa a Marcela um pouquinho mais para cima, ela sobe um pouco, e aquilo vai sendo balanceado matematicamente. No final das contas, o que você vê é um resultado que se aproxima muito de cada uma das avaliações individuais na melhor forma possível, matematicamente falando. Então, as pessoas, elas têm uma visão de que o resultado final espelha, considera, é influenciado pela avaliação que ela fez. Isso traz para ela uma percepção de justiça. Porque o que acontece hoje com as remunerações definidas por um chefe único é que você, eventualmente, se você não está em completo acordo com o seu chefe, você pode ter uma sensação. É só uma sensação, não quer dizer que exista injustiça, mas uma sensação de injustiça na sua remuneração. Porque o seu chefe não entendeu tudo que você faz, porque ele não está perto de você o suficiente para ver o que você está fazendo. Alguma coisa pode fazer você não acreditar no resultado. Agora, se você olha para um resultado de 10 pessoas com quem você trabalha todos os dias junto, e o resultado dessas 10 pessoas indica que você tem essa posição, ou merecia essa remuneração, ou está nesse nível de senioridade para dentro do time, você tende a concordar. Não tem como você não convencer 10 pessoas, certo? Então, então existe esse cálculo matemático que procura esse balanço, tá? Que protege dessas divergências fortes, certo? E essa foi a primeira pergunta. E como isso estimula os atos de liderança? Cada pessoa, naquele momento, ela é líder da remuneração dos seus pares. Ela, com uma influência
de 10 líderes, ela é líder, certo? A ponto de influenciar a remuneração. Ela não vai decidir, obviamente, a remuneração. A decisão da remuneração sempre vai vir, certo? Da empresa ou de um líder formal, né? Eventualmente com uma bênção de alguém de uma área de gestão de pessoas. Mas a influência já é motivo suficiente de alegria, né? De uma sensação positiva por você ter uma percepção de autonomia. Você tem uma percepção de que eles te deram parte do poder da decisão, então você se sente envolvido, você se sente parte. Então aqui a gente fomenta mais a colaboração do que a competição. Não adianta você competir com as outras pessoas, elas vão te avaliar mal se você competir contra elas. Mas se você colaborar com elas, elas tendem a te avaliar melhor. Elas tendem a conhecer melhor o teu trabalho e elas tendem a... Então, claro, existe um nível mínimo de maturidade que os times já têm que possuir, a ponto de conseguir, de se sentir confortável de avaliar seus outros pares. Mas havendo esse nível mínimo de maturidade, a partir dali, você dá autonomia para decisões de remuneração, ou pelo menos para influenciar as decisões de remuneração, você está fomentando colaboração, você está fomentando uma sensação de justiça, você está fomentando autonomia. E dali, você sabe disso. Uma vez que a gente ensina o caminho certo, caminhar é mais fácil, né? Não, totalmente. E é legal porque isso, assim, a gente está falando aqui de remuneração, mas isso serve analogicamente para tudo, né? Então, a gente vai percebendo o que a gente precisa para ser líder, como atitude, não como um cargo. A gente precisa de ter essa atitude. E muitas vezes a gente não vai trabalhar em um lugar que vai instigar isso, né? Porque isso que você está falando é incrível e é um produto, né, que vocês oferecem. Depois, se você quiser falar mais sobre isso, como vocês oferecem, você pode ficar à vontade também. Mas vamos supor que eu trabalho. Muitas pessoas me perguntam isso. E Marcela, e se eu trabalho com uma liderança não humanizada? Como lidar, né? E aí eu percebo que as pessoas esperam muito da liderança que ela seja humanizada. Mas espera aí, por que a gente vai voltar a atenção para o outro se quem pode fazer a mudança na sua vida é você, sabe? Então, assim, beleza, trabalho num lugar que não me oferece essa possibilidade de ter essa autonomia, não me oferece essa possibilidade de ter essa atitude. O que eu posso fazer aqui, hoje, né? E se é um lugar que talvez te poda totalmente de ter tudo isso, por que eu tô aqui? Será que eu não tô focando em resultado somente, que talvez é só aquele quinto dia útil, né? O que eu faço aqui? Que é a questão do propósito que você falou, né? Que é muito... vai muito de frente com aquele Golden Circle, né? Não sei se você já ouviu falar, mas eu imagino que você põe Super legal. nesse sentido, né? Que poucas pessoas sabem o porquê fazem como fazem, o que fazem, né? A gente vai só na beirinha, né? O que eu faço? O que eu faço? Eu sou, igual dei o exemplo, né? Sou professora. Ponto, é isso que eu faço. Não, peraí, qual que é o seu propósito, né? Eu ofereço, então aí você vai mais a fundo e, de fato, sabe o que você faz. E quando a gente está conectado com isso e com a gente mesmo, né? Que é a parte que eu trago muito forte do autoconhecimento, e o autoconhecimento ele vai proporcionando essas atitudes na gente também, a gente consegue ir muito mais além. Então, quais atitudes? Vou trazer aqui só né, a nível explicativo, assim, para a gente conseguir ter até formas. Não, peraí, eu quero sair daqui sabendo o que eu posso fazer hoje para isso. Por exemplo, atitudes, vamos lá, você pode me ajudar. Atitudes de protagonismo, atitudes de líder, que não sejam de cargo. Eu, pelo menos, eu percebo, né? Eu me sinto líder, eu me sinto protagonista. Quando eu sou proativa, eu me sinto, sabe, assim, quando eu paro de pensar, isso é meu, isso não é meu. Sabe essa coisa que a gente fica limitando a nossa atuação por não vou fazer um fio além, um medo de dar, né, de oferecer, de entregar serviço. Então, quando a gente é proativo, quando a gente quer sair da caixa, não, isso aqui já está funcionando, mas mesmo funcionando, tem alguma coisa que pode ser melhor? Quando a gente quer entregar, quando a gente faz e acontece, quando a gente não tem medo de colocar a mão na massa. Mas para isso, e aí eu já te deixo complementar com outras coisinhas que você acredita que podem ter nessa atitude, para isso a gente precisa ter energia. Porque como que eu vou fazer além do que eu já faço se eu não tenho energia? E aí que eu volto para dentro. Peraí, como é que eu posso ter energia? Como é que é a sua vida? Como é que você está se alimentando? Como é que você está dormindo? Como é que você está vivendo? O que você faz da sua vida? Porque a vida não é só trabalho, né? E aí a gente vê como que tudo é uma coisa só. É a nossa vida no final. É a minha vida. E eu quero ser protagonista dela, né? Fale-me você. O que você acha sobre essas atitudes?
Então, super, super legal esse teu exemplo, né? A proatividade é definitivamente um dos soft skills que hoje em dia está sendo mais procurado, né? Eu estava justamente discutindo agora, acabei de sair de uma reunião lá no Percival, né? Quem quiser saber mais sobre o produto, galera, a gente não está aqui assim muito focado em falar do produto, que a conversa com a Marcela é super legal em outro nível, mas eu tô logado aqui pelo perfil do nosso produto lá, vocês podem seguir, podem ficar sabendo do que a gente fala lá. Uh, é, você falou sobre proatividade, a gente tá pensando em contratar uma pessoa, a gente não conseguia escrever o job description, né, da contratação, porque a única coisa que a gente queria que constasse lá era proatividade. A gente não quer contratar alguém para fazer algo específico, a gente quer contratar alguém que venha com a proatividade de falar, vocês precisam de ajuda no quê? Puxa, hoje é nisso, vamos embora, vamos tentar aprender junto isso agora? Entendeu? Cara, ficou super difícil, não terminou. Acabou que a gente não conseguiu abrir a vaga, porque a gente só queria alguém com proatividade e não conseguia escrever. E as ferramentas de contratação hoje não nos permitem contratar por soft skill. A gente fala tanto disso, né? Contrate baseado no soft skill e treine as pessoas no hard skill. E as ferramentas todas, né? Qual é o job description que você precisa, né? Qual é o hard skill, qual é o cargo que você está contratando? Só não bate, né? Esse é o tipo de coisa que acho que a gente vai ter que achar na rua, né? Alguém. Mas deixa eu dar um outro exemplo. Oferecer e saber receber feedbacks. Boa. Ninguém precisa, cara, te dar esse aval. Ninguém precisa te dar isso como uma ordem. Chegue para os seus colegas de trabalho, certo? Combine com eles que vocês vão estar num ambiente seguro, certo? Para dar e receber feedbacks uns dos outros. E sempre que acontecer alguma coisa, caprichem na formatação do feedback para ele não virar uma crítica vazia, certo? Tem várias técnicas de feedback aí no Google para vocês pesquisarem. Eu gosto muito de SCI, Situação, Comportamento, Impacto. E expliquem para a pessoa, Marcela, nessa situação, você teve esse comportamento que me causou esse impacto. Pode ser positivo ou negativo, pessoal. E a Marcela vai virar para mim e vai falar assim, obrigado pelo feedback. Porque é dela o feedback, é um presente meu para ela. Positivo ou negativo, é um presente meu para ela. O que ela vai fazer com esse presente, é ela que vai decidir. Eu vou tentar mudar isso aqui, se era uma coisa que realmente afetou negativamente o Nodari. Nossa, é um elogio. Vou trazer isso para dentro, vou refletir, vou curtir, vou postar. É dela, é um presente. Todo feedback é um presente. Se ele é um feedback de construção, se ele é um feedback crítico, é uma oportunidade para você melhorar. Ou seja, ele é um presente. E se ele é um feedback positivo, ele é um elogio, ele é um agradecimento, é uma massagenzinha de ego. É algo que você também tem que receber com prazer e guardar. Dar e receber feedbacks é um ato de liderança que pode ser exercitado por qualquer um, em quase qualquer empresa, em quase qualquer contexto, desde que combinada essa regra, certo, de que o ambiente é seguro para isso entre os seus membros dos times. Não, incrível. Super, super concordo com você. E é legal porque quando a gente está nesse ambiente seguro, né, tem até uma fórmula de feedback, uma fórmula de confiança, na verdade. Porque o feedback, ele precisa desse ambiente seguro, né, dessa confiança. E é justamente isso, quando a gente abre, e aí é tão importante, né, mesmo o líder ou a líder, que eles também busquem os feedbacks das pessoas abaixo, mesmo falando de cargo em si, né? Porque a questão do feedback é que fica muito hierárquica e a gente sente que só recebe, que mesmo que seja positivo, e quantas vezes na minha profissão eu recebi poucos feedbacks construtivos ou negativos, eu queria, sabe? Eu falava, gente, alguém pode me dar feedback? Não é possível que eu tô fazendo tudo tão bem assim, sabe? E não é falta de confiança, é falta de estímulo disso dentro da empresa e é tão importante, é tão presente. Eu queria esse presente, né? Então, tá aí uma boa atitude de de liderança independente do cargo. Vamos supor, eu tô num cargo lá de estágio. Imaginando aqui, tô lembrando da minha época de estagiária. Por que não eu virar para o meu líder, para minha líder e falar assim: vamos começar a criar aqui uma reunião periódica, e esse período a gente determina de feedback de todo mundo? Você me dá, eu te dou, a gente se dá mutuamente. Então, uma pergunta que eu acho que ajuda muito isso é perguntar para todas as pessoas que estão no seu contexto assim: o que você espera de mim como líder? Independente, eu sou estagiária. O que você espera de mim como líder? Porque eu sou líder.
Então, aí a pessoa, o seu líder ou a sua líder vão falar assim: eu espero que você, como líder, tenha proatividade. Depois ele te pergunta: e você, estagiária Marcela, o que você espera de mim como líder? Bom, eu espero de você, como líder, que você me dê mais autonomia, por exemplo. E aí, olha como que você pode criar um monte, sabe? Então, assim, independente desse cargo, por que não, né? A gente tem medo a gente traz aquela coisa, né, do medo que a gente falou lá no início, de se colocar, sabe? E eu vejo que o que os líderes mais estão querendo são pessoas proativas que se coloquem, e muitas vezes as pessoas lá embaixo, pensando em hierarquia, estão querendo uma autonomia que não é dada a elas. Mas será que os dois não estão querendo a mesma coisa e só não se comunicam, né? Super legal. Deixa eu te falar uma coisa que, assim, me voltou uma memória na cabeça aqui. Como toda empresa de tecnologia, certo? Quando eu entrei lá na Objective há 21 anos atrás, nossa, de novo, eu estou usando umas datas que eu não deveria estar usando, a gente ganhava camisetas. Adivinha qual foi o que estava escrito na primeira camiseta que eu ganhei quando eu entrei na Objective há 21 anos atrás? Que eu ganhei desse cara, desse meu líder, que é meu sócio hoje, que a gente está criando esse produto para favorecer colaboração e dar autonomia de remuneração. Você é líder. Estava escrito supere o medo. Arrasou. E são detalhes, né? É uma blusa que você ganhou, mas você nunca esqueceu. Você tá falando dela 21 anos depois. Por quê? Porque o que você falou é muito coerente, certo? A gente está treinado, educado, certo? Pressionado socialmente para ficar na base, para ser só mais um, e a gente não tem, certo? Essa questão da liderança, ela daí obviamente não flui naturalmente, né? Você tem que haver alguma motivação extrínseca, certo? O contexto tem que ajudar um pouquinho para que isso aconteça. E uma das formas como isso aconteceu, certo, era porque justamente as pessoas iam lá e falavam assim: pô, mas a empresa poderia ser melhor nisso. Pô, o produto poderia ser melhor daquele jeito. Pô, não sei. Sempre numa postura de reclamação. E aí sempre, certo, a empresa falava assim: e por que você não começa a mudar? Uhum. Mas será que a questão é sempre algum medo que você tem, certo? Medo de rejeição, medo da sua ideia não ser ouvida, medo de bullying, medo de algum medo vem, certo? Para você não ter a ação protagonista que você tanto fala nos seus cursos, né? Algum medo tá ali, né? E você está super certo em falar, né? A gente não é mais profissionalmente porque existem restrições no âmbito pessoal que nos freiam, certo? E os medos são algumas delas, crenças limitantes que a gente tem. Quando você ganha uma camiseta do tipo supere o medo, a resposta está no teu peito. Quando você está com a camiseta e você vai falar assim: pô, a gente não podia fazer isso aqui diferente? Podemos fazer isso aí diferente. Pode fazer lá. Vai lá. Vai. É. Às vezes, as empresas dão as oportunidades para a gente, mas a gente não consegue concretizar isso em ações. Uhum. Tá? Isso é mais normal em empresas de hierarquia mais conservadora, de formato mais conservador, menos normal, mas como você falou, ainda tem muito disso nas pessoas. As pessoas têm que se sentir empoderadas para poder fazer isso. Claro que as empresas inteligentes estão fomentando isso de alguma forma, certo? Com treinamentos, com capacitação, com times bem formados, certo? Processos que favorecem a colaboração, mas também a gente tem que passar um pouquinho, ter um salto de fé de vez em quando, de que a gente é capaz de protagonizar a mudança, sendo a mudança que a gente quer. Né? A gente lê muito isso aí pela internet, mas eventualmente a gente poderia fazer isso mais, principalmente no âmbito profissional. São raras as empresas que, se você chegar com uma boa ideia e chegar matando, chegar fazendo de verdade, vai te limitar dizendo: não, volta lá para o teu cubículo fazer outro trabalho. Toda empresa quer inovação, toda empresa quer melhoria. E eu fui anotando aqui algumas coisas, né? Dessas atitudes mesmo, até pra gente fazer um compilado, assim. E outra coisa que você falou aí, você não deu esse nome, mas foi o que você falou, que é da autorresponsabilidade, né? Da gente sair do papel de vítima. É muito fácil e demanda menos energia a gente apontar o dedo, né? Não, mas meu chefe, meu líder, faz isso aqui comigo. Porque, não, fulano que tá aqui do meu par faz isso. Não, esse lugar aqui não dá. Todo dia eu tô trabalhando demais. E a gente só
reclama, reclama, reclama e a autorresponsabilidade. De momento fala assim, não, peraí. Porque, beleza, meu líder, minha líder, eles são assim mesmo, meus pares são assim mesmo, mas e eu? Quem sou eu, né? O que eu tô fazendo aqui? Por que essas situações estão acontecendo comigo? Todas as pessoas ruins estão vindo para mim, por quê? Né? O que elas estão querendo me mostrar sobre mim? Então é legal fazer esse questionamento. O que mais te incomoda na pessoa que mais te incomoda? O que disso tem em você? Isso é autorresponsabilidade, né? Falar assim, não, peraí. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu lembro que meu coração doeu, porque eu tava com raiva de uma chefe minha na época. E falavam, né? Você tem algo disso que tanto te incomoda? E eu falava assim, não tenho, não. Última coisa que eu queria ter era isso, sabe? E hoje eu olho para trás e falo, eu tinha mesmo, eu tinha muita coisa, né? E que bom que eu pude perceber isso, porque senão eu nunca poderia ser uma profissional melhor, né? Então, Certeza. coisas aqui que a gente foi falando até então, a gente pode ir falando mais, mas até então, proatividade, autorresponsabilidade, dar e receber feedbacks, independente de haver essa cultura, a parte da colaboração, né? Querer o bem das outras pessoas, se observar quando você tiver em muita competição, ser a mudança que você quer ver. Vamos ver se tem mais aí. Eu tenho mais uma, que é você, assim, né, escancarado, né? E que para mim é uma das mais bonitas. Educar. Se você acha que a outra pessoa não sabe o que você gostaria que ela soubesse, eduque-a. Ensine. Invista tempo em disseminar seu conhecimento. Conhecimento não se divide, ele só se multiplica. Quando você ensina alguém alguma coisa, e você me falou isso porque você falou que é professora, né? Você é advogada de formação, mas você educa, você dá aula no colégio, e você faz lives, você traz conteúdo, você dá treinamentos de liderança humanidade, você ensina para as pessoas aquilo que você sabe. Ninguém sabe tudo no mundo. Mas o que você sabe que as outras pessoas ainda não sabem, você pode ensinar. Imagina o potencial que tem isso no ambiente de trabalho. Imagina você estando dentro de um time, certo? E você percebe, por exemplo, que 3 ou 4 pessoas do teu time não sabem algo que você considera muito importante para o trabalho e você já sabe. Ou porque você teve a chance de aprender antes, ou porque você aprendeu já no trabalho porque você tem mais tempo de casa. Que tal você fazer um mini workshop, fazer uma mini live, chamar essa turma na hora do almoço e fazer um almoço para ensinar o assunto tal? Nossa, cara, ensinar para as pessoas é uma excelente forma de você aprender mais, de todo o teu time saber mais. É uma baita ação de liderança que não depende da aprovação de ninguém normalmente também para acontecer. Que eu acho super a tua cara essa. É verdade, eu vou te dar um exemplo prático disso, de que aconteceu comigo, né? Quando eu trabalhava na Accenture como advogada, né? E quando eu fiz a minha transição de carreira, eu tive que ficar por 2 anos fazendo as duas coisas. Eu tive que continuar advogando por um tempo, enquanto eu, paralelamente, já estava aqui no Instagram, já fazia o que eu faço hoje, né? Em menor grau, porque eu tinha que ficar ali com a parte de advogado também. Mas como eu já queria colocar isso no mundo, eu entrei em contato com a minha líder. Eu era advogada, eu não era líder. Não tinha um cargo de líder. Eu entrei em contato com a minha líder na época e falei com ela, assim, vou até falar o nome dela aqui, porque ela é perfeita, sem defeitos, e ela sempre me deu todas as oportunidades. Renata Ventura. Eu falei assim, Rê, eu estudei coaching, que eu comecei com coaching, neurociência, eu consigo fazer algumas coisas aqui na nossa equipe. O que você acha de aproveitar o tempo que eu tô aqui? Porque eu vou sair, eu não quero mais advogar. Ela já sabia, desde o início eu fui transparente com ela. Eu vou sair e que tal aproveitar o tempo que eu tô aqui para eu trazer o que eu estou aprendendo para vocês? E aí, na época, eu fiz com a nossa equipe mesmo. Eu fiz treinamentos, eu fui fazendo mentorias individuais com as pessoas da equipe, escutando as pessoas da equipe. Depois eu falava com ela algumas atitudes que a gente poderia ter como equipe para melhorar a equipe, né? Porque eu fiz as mentorias individuais e dei treinamentos. Eu cheguei a viajar para dar treinamento de desenvolvimento pessoal. E a Rê deixou, e ela falou, vai. Então, assim, eu tava ali como advogada, mas eu já tava sendo paga para fazer o que eu queria, sabe? E foi com base no amor, na transparência e no pedido. Eu nunca ia conseguir isso se eu não cutucasse ela e falasse, porque ela não ia adivinhar que eu queria isso, né? Então, foi um exemplo. Super legal, bem ótimo exemplo. Total. E ali eu comecei até mesmo a ver. E aí eu conectava com o meu propósito. E é engraçado, porque assim,
De modo geral, muitas vezes a gente não sabe o que que a gente ama, o que que a gente gosta, o nosso propósito. Mas, de modo geral, o propósito do ser humano é servir. E é por isso que a gente é tão desconectado e fica tão desmotivado, porque a gente não dá, que é aquele início que a gente falou da proatividade. A gente fica com medo de dar, e esse medo de dar, de servir, de educar, bloqueia nossa essência humana, que é dar, que é servir. Então, de modo geral, o ser humano ele foi feito para servir. Se cada um que está aqui começar, já com esse exemplo que você deu, de educar, de propor algo, nem que seja um workshop, um momento, 10 minutinhos, para compartilhar algo que sabe, a pessoa ela já vai começar a conectar com essa essência humana dela do servir. E aquele trabalho, por mais que seja algo né, igual eu falei, fiquei 2 anos fazendo algo que eu já não queria, que já não era legal, mas eu estava tão conectada com o meu propósito, que aqueles 2 anos foram assim, nossa, eu era grata àquele lugar porque era ele que me dava a possibilidade de chegar onde eu queria chegar depois. Então, beleza, você pode estar trabalhando com o que você não gosta, fazendo o que você não gosta, mas na medida do possível, conectar com esse dar o que você tem a dar, tanto que quando eu saí como advogada da advocacia, um feedback gigante que eu tive das pessoas era assim, como assim você não gostava de direito? Eu lembro de você sempre tão feliz, com tanto amor, sabe? Então, assim, não precisa de entrar não tem que ser pesado, pode ser leve. Não tem que fazer o que você não gosta, mas pode ser leve enquanto é, né? Eu acho que isso é uma outra forma de ser líder também, de trazer leveza, né, no que a gente faz. Legal, ótimo, ótimo, super exemplo. Bom, algo mais que você queira colocar aqui nos nossos exemplos? Não, agora realmente já começa a ficar mais difícil, porque esses são os principais, assim, que me vêm à cabeça. Você tem mais algum, não? Não, de cara assim, eu acredito que seja isso. E depois tem as coisas com. Isso que a gente tá falando muito pra fora, né? Mas também pra dentro, né? Aí, pra mim, já vai. Ó, vou desenvolver meu autoconhecimento, vou procurar fazer tudo isso, né? Trazer essa. Pra eu ser leve, pra eu dar, pra eu ser proativo, pra eu fazer tudo isso, é aquele negócio que a gente falou. Eu preciso ter energia, eu preciso estar disposto. Então, eu preciso trabalhar na minha disposição e começar a se trabalhar como ser humano mesmo, né? De olhar como que eu posso ter mais energia, o que está me desmotivando, o que eu posso fazer, que hábitos na minha vida que eu preciso mudar para ser uma pessoa mais conectada com aquilo que eu quero no meu futuro. Então, tirando esses que são mais de para fora, né? Eu iria em uns para dentro mesmo, eu comigo mesma, mas tirando isso, eu acredito que seja isso. E eu acho que, assim, o produto, né, que você mencionou que vocês têm hoje na Percival, é assim que fala? É bem chique, né? Uhum. O produto que vocês têm hoje, eu acho que ele é analogicamente, simbolicamente, ele traz tudo isso, né? Ele instiga isso nas pessoas. Então, eu acho que foi daí que veio a nossa conexão de falar sobre esse tema, né? Isso, exatamente. Percival vem de, apesar do nome ser em inglês, apesar de a gente lançar o produto no Brasil, a gente obviamente um dia sonha que o produto, né, já tem um cliente fora, a gente gostaria que obviamente ele virasse um produto mundial, a gente está trabalhando para isso todos os dias, vem de perceived value, que é valor percebido, que é justamente foi a grande sacada que ele teve lá atrás. O que eu preciso, né, de insumo para tomar uma boa decisão de remuneração? Eu preciso entender qual é o valor que as outras pessoas do time percebem, né, nessa pessoa. Então, aí o nome Percival vem dessa contração de perceived value, né? E é um cavaleiro da tábua redonda também, que a gente sempre curte esses temas mais nerds, assim. Mas é por isso que o nome é Percival, um nome talvez um pouco estranho, assim, né, de primeiro contato, mas se você lembrar de perceived value, ele é bem fácil de lembrar. Obviamente o Percival é um produto mais orientado para remuneração, para decisões de remuneração. E ele, obviamente, vai fomentar, vai exigir uma maturidade mínima, certo? Como eu expliquei, mas vai fomentar muito mais colaboração, muito mais responsabilidade, certo? Muito mais autonomia nos seus times. A gente adoraria que o Percival já fosse um sucesso, porque é isso que a gente quer ver nas empresas de verdade. E as empresas estão caminhando para isso. Então, o que a gente espera? A gente espera, a partir de agora, certo, um crescimento, né, nessa linha de empresas que estejam realmente oferecendo mais autonomia e não só da boca para fora, certo? Oferecendo mais poder decisório para os seus colaboradores e não só da boca para fora, porque é muito fácil falar, a gente é uma empresa que oferece autonomia, a gente é uma empresa que, né,
né? Envolve, encoraja atos de liderança em qualquer nível, mas é muito difícil a gente ver exemplos práticos. E essa, para mim, foi a coisa mais legal dessa live que a gente fez. Foi trazer um exemplo prático que, como você mesmo falou, aconteceu há bastante tempo atrás, num momento em que essas coisas ainda nem eram bem discutidas, nem tinham esses nomes que a gente usa hoje, certo? Mas que hoje a gente consegue ver, certo, se concretizando na forma de um produto que pode ser usado por qualquer empresa que queira buscar, certo, esses valores de verdade, né? É isso que a gente, é isso que me faz levantar todo dia de manhã, certo? O pedacinho que eu consigo contribuir com um mundo mais autônomo, mais equilibrado, com lideranças em todos os níveis, em vez de cargos, né, bem definidos, cara, na remuneração a gente consegue dar mais um passo. Se a sua empresa já tem um bom nível de maturidade de dar responsabilidade e autonomia para os produtos que faz, para os trabalhos que executa, quem sabe você não consiga dar esse nível de autonomia e de poder decisório também para os seus membros dos times em nível de remuneração. Esse é o questionamento, essa é a pulguinha que eu gosto de deixar atrás da orelha das pessoas. Por que a gente dá tanta autonomia para algumas coisas e ainda não dá tanta autonomia para a remuneração? Esse é o questionamento, né, por trás do produto. E no final das contas, né, e já finalizando aqui nosso papo também, no final das contas, as empresas, elas são formadas por pessoas e a empresa que é tradicional, ela pode sim deixar de ser tradicional com uma atitude de uma pessoa que não é nem líder. Então, por exemplo, sei lá, o exemplo que eu dei, sou estagiária, eu tô vendo essa live aqui, falo, gente, isso faz muito sentido. O que eu posso fazer? Eu posso falar, ai, que pena, a empresa que eu trabalho não tem essas coisas e voltar para minha vida, ou eu posso falar assim, que legal, eu vou mostrar isso aqui para o meu gerente direto, eu vou correr atrás, eu vou propor, sabe? Por que não? E acho que é nisso que a gente falha muito, de só se lamentar pelo lugar que a gente está não ser assim. E eu estudo muito sobre o que está acontecendo no mundo, acho que a pandemia só catalisou algo que iria acontecer, e eu falo que, com bastante convicção, que as empresas tradicionais que continuarem com todo esse conceito que a gente vem falando aqui, elas vão morrer. Elas não vão sustentar a longo prazo mais, porque não vai ter gente para isso. Não vai ter. Então, assim, que a mudança comece agora, porque amanhã ela já começou, sabe? E a gente tem que ir, porque não eu propor essa mudança, sabe? Então, não tem essa, ai, que pena, eu trabalho na empresa tradicional, beleza, e o que eu posso fazer dentro dessa empresa tradicional, né? O conceito de intraempreendedorismo. Bora ser intraempreendedor, né? Na medida do possível, por que não? Bora lá. Bora lá. Certeza. Muito bom. Bom, Nathalie, muito obrigada. Tem alguma coisa mais que você queira falar? Não, eu super agradeço. Adorei o papo com você. Já tinha sido super legal offline, agora live ficou super legal também. Assim, sou super fã de promover atos de liderança em qualquer nível. E você é uma super divulgadora desse assunto, então o papo foi super fácil. Sempre que a gente quiser, a gente pode fazer de novo algum papo nessa linha. Beleza. Se alguém tiver algum assunto aí dentro da liderança que quer aprofundar, fala com a gente. E também, se quiser saber mais sobre o produto aí do Nodari, né? É só mandar mensagem aí para eles pelo Instagram da Percival. Certo? Certinho. Bom, gente, muito obrigada. Beijo para vocês e até a próxima, viu, Nodari? Vou cobrar. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Até mais.